Ele disse a todos que tinha negócios urgentes em Nova York, um acordo que não podia esperar, um problema que precisava da sua presença. Então, 15 minutos depois, Dominic Crane estacionou sua Mercedes preta no beco estreito, atrás de sua própria mansão. Ele agia como um estranho invadindo uma casa que lhe pertencia, porque algo em seu instinto vinha gritando há semanas, e naquela noite, ele finalmente iria escutar. A despedida pareceu perfeita. Victoria tinha beijado sua bochecha, seus lábios macios, seu sorriso mais macio ainda. Volte logo, querido. Ela sussurrou, ajeitando a gravata dele como uma esposa que realmente se importava. Lucas, de 8 anos, abraçou a perna de Dominic. Você tem que ir, pai. Mia, de 6 anos, puxou seu casaco com os olhos arregalados e úmidos. Você vai nos ligar? Dominic se ajoelhou, puxou as duas crianças para perto e forçou um sorriso que parecia vidro em sua boca. Eu estarei de volta antes mesmo que vocês sintam minha falta. Mas ele não olhou para Victoria quando disse isso. Ele olhou para além dela, para Helena Martinez, que estava parada em silêncio no canto do hall de entrada. A governanta, de 22 anos, cabelo escuro preso para trás, mãos cruzadas, olhos que viam tudo, mas não diziam nada. Por um breve momento, seus olhares se encontraram, e Dominic viu algo na expressão dela que não conseguiu nomear. Algo que parecia um aviso, algo que parecia medo, não por si mesma, mas por seus filhos. Foi quando ele soube que não pegaria avião nenhum naquela noite. A sala do porão era fria, paredes de concreto, sem janelas. Uma única mesa de frente para 6 monitores que ganharam vida no momento em que Dominic apertou o interruptor. Este era o centro nevrálgico da mansão Crane, um sistema de vigilância que a maioria das pessoas não sabia que existia. 32 câmeras, cada cômodo, cada corredor, cada canto da mansão capturado em detalhes nítidos e impiedosos. Dominic o instalou 3 anos atrás, depois que Isabela morreu. Naquela época, era sobre segurança, proteção, garantir que seus filhos estivessem seguros em um mundo que já havia levado sua mãe. Ele nunca pensou que o usaria para vigiar a mulher que dormia em sua cama. As telas brilhavam na escuridão. Cozinha, sala de estar, escadaria, quarto das crianças, suíte principal. Dominic afrouxou a gravata e sentou-se pesadamente na cadeira de couro. Suas mãos estavam firmes, mas seu coração batia contra suas costelas como um prisioneiro tentando escapar. Victoria Ashford, 32 anos, filha de um de seus aliados mais poderosos. Bonita, charmosa, perfeita em todos os sentidos que importavam para o mundo exterior. Eles estavam noivos há 8 meses. Ela se mudou há 6 meses e nas primeiras semanas tudo parecia bem. Então os sussurros começaram. Pequenos comentários sobre Helena. Pequenas preocupações sobre as crianças. Minúsculas sementes de dúvida plantadas com tanto cuidado que Dominic quase não as notou crescendo. Quase. Mas Dominic Crane não construiu um império ignorando seus instintos. Ele não sobreviveu 36 anos neste mundo confiando em sorrisos bonitos e palavras suaves. Ele aprendeu da maneira mais difícil que os inimigos mais perigosos não arrombam sua porta. Eles entram pelo portão da frente, te dão um beijo de boa noite e esperam você adormecer. Na tela central, Victoria apareceu na sala de estar. Ela estava servindo uma taça de vinho, seu roupão de seda refletindo a luz da lâmpada. Ela parecia relaxada, contente, como uma rainha que acabou de mandar o rei embora. Dominic se inclinou para a frente com o maxilar cerrado, os olhos frios. Mostre-me quem você realmente é. Ele murmurou para a tela. Mostre-me o que você faz quando pensa que ninguém está assistindo. Os monitores zumbiam suavemente na escuridão. E Dominic Crane, o homem que controlava metade do submundo de Chicago, sentou-se sozinho em seu próprio porão, vigiando sua própria casa, esperando para ver se a mulher que ele deixou entrar em sua vida era a mesma mulher que sorria para seus filhos. Porque a verdade não estava em Nova York. A verdade estava acontecendo bem acima de sua cabeça. E naquela noite, ele iria encontrá-la. Na primeira hora, nada aconteceu. Dominic observava as telas com a paciência de um homem que esperou anos por acordos se fecharem, por inimigos escorregarem, pelo momento certo de atacar. Ele observou Victoria terminar seu vinho e subir para o quarto principal. Ele observou a casa escurecer cômodo por cômodo, como um corpo adormecendo.
Ele quase se convenceu de que estava errado, que os sussurros em seu instinto eram apenas paranoia, que Victoria era exatamente quem parecia ser. Então a manhã chegou e tudo mudou. A câmera da cozinha mostrava Helena no fogão. Suas costas retas, seus movimentos eficientes. Ela estava fazendo panquecas, do tipo com gotas de chocolate que Lucas amava, do tipo com morangos que faziam Mia sorrir. As crianças sentaram-se na ilha de mármore, ainda de pijama. Lucas contava a Helena sobre um sonho que tivera. Mia balançava as pernas, esperando seu prato com uma excitação mal contida. Helena riu de algo que Lucas disse. Uma risada real, calorosa e desprotegida. E por um momento, assistindo do porão frio, Dominic sentiu algo se contorcer em seu peito. Era assim que o café da manhã deveria ser. Era isso que seus filhos mereciam todas as manhãs. Era isso que ele estava ocupado demais para lhes dar. Então Victoria entrou. Ela usava um roupão de seda creme, o cabelo perfeitamente penteado, a maquiagem já impecável às 7 da manhã. Ela parou na porta, observando a cena com olhos que calculavam em vez de observar. Helena anotou primeiro. A risada morreu em seus lábios. Ela se virou de volta para o fogão, seus ombros se contraindo quase imperceptivelmente. Bom dia, senhorita Ashford, disse Helena em voz baixa. A senhora gostaria de um café? Victoria não respondeu. Ela caminhou lentamente para a cozinha, seus saltos estalando contra o azulejo como uma contagem regressiva. Ela parou atrás da cadeira de Mia, colocou uma mão bem cuidada no ombro da menina e sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Helena. O nome saiu como um estalo de chicote. Helena se virou com a espátula ainda na mão. Sim, senhora. A voz de Victoria baixou, baixa, fria, afiada como uma lâmina pressionada contra a pele. Não se atreva a sorrir para essas crianças como se fosse a mãe delas. Você não é a mãe delas. Você não é da família delas. Você é a empregada. Você me entende? Você não passa da empregada. As palavras pairaram no ar como veneno. A colher de Lucas bateu em seu prato. Ele congelou, olhos arregalados, encarando Victoria com uma expressão que Dominic reconheceu instantaneamente. Medo, não surpresa, não confusão. Medo. O tipo de medo que vem da repetição. O tipo que se instala nos ossos de uma criança quando ela aprende que certos sons significam que o perigo está chegando. Mia encolheu-se na cadeira, seu pequeno corpo se curvando para dentro como uma flor se fechando contra a geada. Sua mão se estendeu cegamente, procurando algo para se segurar. Helena não vacilou. Ela não discutiu. Ela não se defendeu. Ela simplesmente pousou a espátula, contornou a ilha e colocou a mão gentilmente no ombro de Mia. Uma âncora silenciosa, uma promessa silenciosa. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Os olhos de Victoria se estreitaram. Eu disse que você podia tocá-la? As panquecas estão prontas, respondeu Helena, sua voz firme como pedra. Devo servir para as crianças, senhora. Por um longo momento, Victoria a encarou. O ar entre elas crepitava com algo não dito. Uma batalha de vontades travada em silêncio. Então Victoria sorriu novamente. Aquele sorriso perfeito e praticado. Claro, disse ela docemente, virando-se para sair. Certifique-se de que eles comam rápido. Não quero migalhas por toda parte. Ela saiu sem olhar para trás. No momento em que ela se foi, a pequena mão de Mia encontrou a de Helena e a segurou com força. No porão, Dominic estava imóvel. Seus dedos ficaram brancos ao redor dos braços da cadeira. Seu maxilar doía de tanto cerrar. Seu peito parecia que alguém tinha derramado cimento dentro dele e o deixado endurecer. Ele nunca tinha visto isso nenhuma vez, nunca. Quando ele estava em casa, Victoria era calor, risadas e toques gentis. Ela lia histórias para dormir. Ela beijava joelhos ralados. Ela chamava Lucas de meu pequeno príncipe e Mia de meu anjo. Mas esta mulher na tela, esta estranha, fria e cruel usando o rosto de Victoria, ele não a reconhecia de forma alguma. E pior que isso, muito pior, seus filhos a reconheciam. Eles a reconheciam perfeitamente. Eles sabiam exatamente o que fazer quando a voz dela mudava. Eles sabiam que deviam congelar, encolher-se, desaparecer. O que significava que esta não era a primeira vez. Não estava nem perto de ser a primeira vez. A mão de Dominic moveu-se lentamente para o peito, pressionando o lugar onde seu coração deveria estar.
Há quanto tempo? Ele pensou. A pergunta queimando através dele como ácido. Há quanto tempo isso está acontecendo na minha própria casa? Dominic pausou a tela, mas a imagem continuou queimando em sua mente. A pequena mão de Mia buscando a de Helena. O olhar congelado de Lucas, o terror praticado em seus corpos. Como ele não percebeu isso? Ele se recostou na cadeira, esfregando as têmporas, e as memórias vieram à tona. Não as memórias que ele queria, mas as que ele precisava ver claramente agora. As sementes foram plantadas semanas atrás, e ele as deixou crescer. Começou em uma noite tranquila no início do outono. As crianças já estavam dormindo. A casa estava quieta. Dominic sentou-se perto da lareira no escritório, um copo de uísque na mão, observando as chamas dançarem. Victoria se aninhou ao lado dele no sofá de couro, a cabeça apoiada em seu ombro. Ela cheirava o jasmim e promessas caras. Dominic, ela sussurrou, sua voz suave como veludo. Posso te dizer uma coisa? Ele virou a cabeça ligeiramente. Claro. Victoria hesitou. Ela mordeu o lábio, um gesto tão perfeitamente cronometrado que ele nunca pensou em questioná-lo. Eu não quero dizer isso, eu realmente não quero. Mas ela fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. Helena, a governanta, você não acha que ela está se aproximando demais das crianças? Dominic franziu a testa. O que você quer dizer? Victoria levantou a cabeça, seus olhos cheios de preocupação praticada. Eles a ouvem mais do que me ouvem. Quando peço para eles fazerem algo, eles olham para ela primeiro, como se estivessem esperando por sua permissão. Ela pegou a mão dele, apertando suavemente. Não estou acusando ninguém de nada. Eu me preocupo, é só isso. Ela é a empregada, Dominic. Ela não deveria ter esse tipo de influência sobre seus filhos. Dominic ignorou isso naquela noite. Helena estava com eles há 2 anos. Ela era quieta, confiável, boa com Lucas e Mia. Ele não via razão para duvidar dela, mas a semente foi plantada. Uma semana depois, Dominic não conseguiu encontrar seu Rolex. Era o que Isabela lhe dera em seu 5º aniversário. Ele não o usava mais. Muitas memórias, mas ele o guardava na gaveta de sua mesa de cabeceira. Um pedaço dela que ele não conseguia deixar ir. Quando ele mencionou a Victoria, ela inclinou a cabeça pensativamente. Isso é estranho, disse ela lentamente. Eu vi Helena limpando no seu quarto ontem. Ela ficou perto da mesa de cabeceira por um bom tempo. Ela não acusou. Ela não sugeriu. Ela apenas deixou as palavras pairarem no ar e foi embora. O relógio apareceu 3 dias depois, enterrado sob alguns papéis em seu escritório. Victoria sorriu quando ele lhe contou. Oh, graças a Deus. Talvez você apenas o tenha perdido de lugar, querido. Mas a dúvida permaneceu. Então vieram as pequenas coisas. Dinheiro faltando na gaveta do escritório. Não muito. Algumas centenas aqui e ali. O suficiente para anotar. Não o suficiente para investigar. Victoria nunca apontou dedos. Ela apenas suspirava e dizia: Tenho certeza de que há uma explicação. Uma tarde, Lucas mencionou casualmente no jantar que Helena lhe dera doces sem perguntar a Victoria primeiro. O rosto de Victoria se fechou, apenas por um momento, apenas o suficiente para Dominic ver. Não estou tentando ser controladora, disse ela mais tarde naquela noite, sua voz tremendo ligeiramente, mas ela me mina constantemente. As crianças não me respeitam porque ela as ensina a não respeitar. Ela olhou para ele com os olhos brilhando. Estou apenas tentando proteger esta família, Dominic. Estou apenas tentando proteger você. Proteger. Essa palavra se alojou em seu peito como uma farpa, e ele acreditou nela. Cada suspiro, cada olhar preocupado, cada silêncio cuidadosamente construído. Ele concordou com a cabeça, deu um tapinha na mão dela, prometeu ficar de olho nas coisas. Ele confiou na mulher em sua cama em vez da mulher que alimentava seus filhos no café da manhã. Agora, sentado sob a luz fria e azul dos monitores, Dominic via tudo com uma clareza horrível. O relógio perdido, o dinheiro que sumia, as preocupações sussurradas. Nada disso era real. Nada disso era Helena. Era Victoria. Cada pedaço disso. Ela não acusou porque não precisava. Ela aprendeu que o silêncio era mais afiado que qualquer lâmina. Que a dúvida, uma vez plantada, cresce por conta própria. E Dominic arregou. Cada vez que ele concordava com a cabeça, cada vez que ele acreditava, ele pensava que estava protegendo sua família. Em vez disso,
Ele convidou o lobo para dentro e lhe entregou as chaves. Seu punho bateu na mesa. Os monitores piscaram. O que mais eu perdi? Ele pensou com o maxilar tão cerrado que doía. O que mais ela fez enquanto eu estava cego demais para ver? Dominic se forçou a continuar assistindo. As memórias das mentiras sussurradas de Victoria ainda queimavam frescas em sua mente. Mas ele não podia parar agora. Ele precisava ver tudo. Ele precisava saber exatamente o que sua ausência permitiu que florescesse. A filmagem da tarde carregou na tela central, e o que ele viu fez seu sangue gelar. Victoria reuniu Lucas e Mia na sala de estar. Ela sentou-se na poltrona de veludo, aquela que pertencera a Isabela, aquela que Dominic nunca deixava ninguém usar, e cruzou as pernas como uma rainha se acomodando em seu trono. As crianças ficaram diante dela, não sentadas, de pé como soldados aguardando ordens. Pela câmera do corredor, Dominic podia ver Helena. Ela estava do lado de fora da porta, perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para ser invisível. Suas mãos estavam cruzadas na frente dela, os nós dos dedos brancos. Seu maxilar estava cerrado. Ela sabia que algo estava errado, mas ela não podia cruzar aquele limiar. Ela era a empregada. Ela não tinha poder ali. A voz de Vitória flutuou pelos alto-falantes, doce como mel derramado sobre vidro quebrado. Agora, crianças, precisamos ter uma conversinha sobre o pai de vocês. Lucas mudou o peso do corpo. Os dedos de Mia encontraram a bainha de seu vestido e a torceram nervosamente. Papai está muito ocupado, continuou Vitória, inclinando-se para frente com um sorriso que mostrava dentes demais. Ele tem um trabalho importante a fazer, trabalho de adulto. E quando os adultos estão ocupados, vocês sabem o que as boas crianças fazem? Silêncio. Elas não os incomodam. O sorriso de Vitória se alargou. Elas não ligam, elas não choram, elas não fazem perguntas bobas, porque se fizerem, o papai pode não voltar. O lábio inferior de Mia tremeu, mas eu sinto falta dele. Os olhos de Victoria piscaram por um segundo com algo frio, algo afiado. Sentir falta de alguém não é desculpa para ser egoísta. Mia, seu pai trabalha duro para que você possa morar nesta casa linda. Usar roupas bonitas, ter coisas bonitas. O mínimo que você pode fazer é ser grata. Ela estendeu a mão e deu um tapinha na bochecha de Mia. O gesto parecia gentil, mas a menina se encolheu como se tivesse levado um tapa. Se vocês forem bons, disse Victoria, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Victoria comprará brinquedos novos para vocês. O que vocês quiserem, mas só se forem bons. Só se não criarem problemas. Lucas falou, sua voz pequena, mas firme. Quando o papai volta? Victoria se virou para ele lentamente. Seu sorriso não vacilou, mas algo por trás de seus olhos mudou. Endureceu. Quando vocês merecerem. 3 palavras. Foi só isso. Mas Dominic viu o rosto de seu filho desmoronar. Viu a esperança se esvair daqueles jovens olhos. Viu um menino de 8 anos aprender que o amor de seu pai era condicional, que tinha que ser conquistado, medido, racionado. Uma mentira venenosa e devastadora. E Victoria a proferiu com o mesmo sorriso que usava quando beijava Dominic para dar boa noite. No corredor, as mãos de Helena se fecharam em punhos. Todo o seu corpo se inclinou em direção à porta como uma corda esticada. Cada músculo gritava para ela entrar, para pegar aquelas crianças, para protegê-las do veneno que escorria dos lábios perfeitos de Victoria. Mas ela não se moveu. Ela não podia, porque ela não era ninguém. Uma governanta, uma serva. Se ela interviesse agora, Victoria a demitiria em 1 hora. E então, quem protegeria Lucas e Mia? Então Helena ficou ali, congelada, impotente, observando 2 crianças que ela amava serem lentamente quebradas por uma mulher que as via como nada além de obstáculos. Seus olhos brilharam, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Ainda não. Na tela, Victoria se levantou e alisou o vestido. Vão agora, disse ela com desdém. Helena lhes dará o almoço, e lembrem-se, nenhuma palavra para o pai de vocês. Este é o nosso segredinho. As crianças saíram em silêncio, sem protestos, sem perguntas. Elas aprenderam exatamente como Victoria queria. Mia passou por Helena no corredor. A menina não olhou para cima, não estendeu a mão para ela, mas Dominic viu seus ombros tremendo,
Viu seu pequeno peito arfando com soluços que não faziam som. Ela estava chorando silenciosamente e invisivelmente como uma criança que foi ensinada que suas lágrimas não importavam. A mão de Dominique disparou e agarrou a borda da mesa. Os nós de seus dedos ficaram brancos. Sua respiração veio em rajadas curtas e irregulares. A raiva dentro dele era uma coisa viva, uma besta arranhando suas costelas, exigindo libertação. Ele queria socar a tela. Ele queria subir as escadas e arrastar Victoria para fora pelos cabelos. Ele queria queimar tudo o que construiu se isso significasse que seus filhos nunca mais se sentiriam assim. Mas ele se forçou a ficar parado. Ainda não, disse a si mesmo, rangendo os dentes. Ainda não. Ele precisava de mais. Ele precisava ver exatamente quão profunda era essa traição. E só então ele faria Victoria Ashford pagar por cada lágrima. A noite caiu sobre a mansão Crane como uma cortina pesada. Dominic observou Victoria emergir do quarto principal, vestida com um vestido de coquetel preto, diamantes brilhando em sua garganta. Ela verificou seu reflexo no espelho do corredor, ajustou uma única mecha de cabelo e sorriu para si mesma com satisfação. Então ela saiu pela porta da frente sem olhar para trás, sem se despedir das crianças, sem instruções para Helena, nem mesmo uma pretensão de cuidado. O som de seu carro desaparecendo na distância foi o som mais solitário que Dominic já ouviu. E de repente a mansão pareceu enorme, vazia. Uma casca oca cheia de sombras e silêncio. Mas na câmara do segundo andar, algo se moveu. Helena subiu as escadas lentamente, carregando uma pequena bandeja de madeira, 2 xícaras de leite morno, um prato de biscoitos dispostos em um círculo cuidadoso, um guardanapo dobrado com pequenas flores bordadas, algo que Isabela havia feito anos atrás, algo que Dominic pensava ter se perdido. Ela parou do lado de fora da porta do quarto das crianças e bateu suavemente. 3 batidas gentis, um padrão, um sinal. A porta se abriu uma fresta. Lucas espiou com os olhos vermelhos e inchados. Atrás dele, Mia se encolhia na cama, agarrando um coelho de pelúcia que já vira dias melhores. Sou só eu, sussurrou Helena. Posso entrar? Lucas olhou para a irmã e depois abriu mais a porta. Helena entrou e fechou a porta lá atrás de si. Ela colocou a bandeja na mesa de cabeceira e se ajoelhou para ficar no nível dos olhos das 2 crianças. Eu trouxe leite morno, disse ela gentilmente, e biscoitos, aqueles com canela e açúcar mascavo. A cabeça de Mia se ergueu ligeiramente, como a mamãe costumava fazer. O sorriso de Helena era suave, terno, cheio de um amor que não pedia nada em troca. Exatamente como sua mamãe costumava fazer. Ela me ensinou a receita, sabe, antes de ir para o céu. Mia desceu da cama e atravessou o quarto. Por um momento, ela apenas ficou ali, olhando para Helena com olhos velhos demais para seus 6 anos. Então ela jogou os braços ao redor do pescoço de Helena e se agarrou como se estivesse se afogando. Helena envolveu a menina em seus braços, uma mão embalando a nuca dela, a outra esfregando círculos lentos em suas costas. Eu te peguei, ela murmurou. Eu te peguei, querida. Lucas observava da porta. Seu maxilar estava cerrado, suas mãos estavam cerradas. Ele estava se esforçando tanto para ser forte, para ser o homem da casa, para proteger sua irmãzinha do jeito que ele achava que seu pai gostaria. Mas ele tinha 8 anos, e o peso o estava esmagando. Helena olhou para cima e encontrou seus olhos. Ela não lhe disse para chorar. Ela não lhe disse que estava tudo bem ser fraco. Ela apenas deu um tapinha no lugar no chão ao lado dela. Lucas hesitou. Então seus ombros caíram e ele se aproximou e sentou-se. Ele pegou um biscoito, deu uma mordida, e pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ele sorriu. Pequeno, frágil, mas real. Eles se sentaram juntos no chão, bebendo leite morno e comendo biscoitos que tinham gosto de memória. Helena contou-lhes histórias, não contos de fadas, mas histórias reais. Histórias sobre a mãe deles, sobre a vez em que Isabela queimou uma fornada inteira de panquecas e riu tanto que chorou. Sobre como ela costumava dançar na cozinha quando pensava que ninguém estava olhando. As crianças ouviam com olhos arregalados e corações famintos. Era disso que elas precisavam, não de brinquedos, não de promessas, apenas de alguém que se lembrasse de sua mãe e a fizesse sentir-se próxima novamente. Quando as xícaras estavam vazias e o prato estava limpo,
Helena os aconchegou na cama de Lucas, Mia aninhada ao lado do irmão. O braço de Lucas a envolveu protetoramente. Helena puxou o cobertor até o queixo deles e alisou o cabelo de suas testas. Então ela se inclinou e sussurrou: "Ouçam-me com atenção, vocês dois." Os olhos das crianças se fixaram em seu rosto. "Se algo acontecer, qualquer coisa, quero que vocês corram para o banheiro e tranquem a porta. Não abram para ninguém, exceto para mim ou para o pai de vocês. Entenderam?" Lucas assentiu lentamente. "Por quê?" Helena hesitou. "Como se explica o perigo a uma criança sem a aterrorizar?" "Porque às vezes," disse ela em voz baixa, "o mundo fica assustador, e quando isso acontece, você precisa de um lugar seguro. A porta do banheiro tem uma fechadura forte. Vocês esperam lá até que alguém em quem confiam venha buscá-los." A pequena mão de Mia encontrou a de Helena. "Você virá nos buscar?" Helena apertou seus dedos gentilmente. "Sempre. Eu sempre virei buscar vocês." Ela beijou suas testas, apagou a lâmpada e saiu do quarto. No porão, Dominic estava congelado. A filmagem havia terminado, mas ele não se moveu para trocar de câmera. Ele apenas encarou a tela escura, o peito apertado, os olhos ardendo. Ele rebobinou a filmagem, assistiu novamente. O leite, os biscoitos, as histórias sobre Isabela, o jeito como Helena segurava Mia como se ela fosse preciosa, o jeito como ela fez Lucas sorrir, as instruções sussurradas sobre o banheiro, a promessa de sempre vir. Ele assistiu uma terceira vez e algo dentro dele se partiu. Ele havia contratado Helena Martinez para limpar sua casa e cuidar de seus filhos quando ele não podia. Ele lhe pagava um salário e não esperava nada mais do que competência profissional. Mas esta mulher quieta e invisível que ele mal notava, estava fazendo algo muito maior. Ela estava mantendo seus filhos vivos, não apenas seus corpos, mas seus espíritos, sua esperança. Todas as noites, enquanto ele estava fora, e Victoria os destruía, Helena os reconstruía. Biscoito por biscoito, história por história, sussurro por sussurro, e ele nunca soube. Ele nunca sequer pensou em perguntar. Dominic pressionou as palmas das mãos contra os olhos e respirou. Como se agradece a alguém por salvar o que mais importa. Ele não tinha uma resposta. Mas ele sabia de uma coisa com certeza. Helena Martinez nunca mais ficaria em um corredor, impotente, vendo seus filhos sofrerem. Não enquanto ele ainda respirasse. A casa estava em silêncio há horas. Dominic sentou-se no porão, lutando contra o cansaço, lutando contra o impulso de subir correndo e acabar com essa farsa agora mesmo. Mas ele precisava esperar. Ele precisava ver tudo de que Victoria era capaz. Ele não teve que esperar muito. Às 2 da manhã, o sensor de movimento na câmera do corredor piscou. Victoria se movia pela escuridão como um fantasma. Ela havia retornado de sua saída noturna algum tempo depois da meia-noite, entrando pela porta da frente sem fazer barulho. Dominic a observou verificar o quarto das crianças, não para ver se estavam seguras, mas para se certificar de que estavam dormindo. Agora ela rastejava pelo corredor do segundo andar, descalça, com os saltos pendurados em uma das mãos. Nenhum clique de estiletes para anunciar sua presença. Nenhum som. Ela parou do lado de fora do escritório de Dominic. A porta estava trancada. Estava sempre trancada. Mas Victoria enfiou a mão no roupão de seda e tirou uma pequena chave de latão, uma chave que Dominic nunca lhe dera. Uma chave que deveria ser impossível de copiar. Ela a inseriu na fechadura e girou. A porta se abriu sem um sussurro. Dominic se inclinou para frente, o coração martelando contra as costelas. A câmera do escritório mostrou Victoria atravessando até sua mesa. Ela não hesitou. Ela não procurou. Ela se moveu com propósito, como alguém que ensaiou este momento 100 vezes. Atrás de sua mesa, escondido na parede, havia um cofre. Apenas 3 pessoas sabiam a combinação. Dominic, sua falecida esposa, Isabela e Marcos, seu tenente de maior confiança. Victoria se ajoelhou diante dele e começou a pressionar os botões. 1704. O aniversário de Isabela. O cofre se abriu com um clique. O sangue de Dominic gelou. Ele nunca havia dito a Victoria essa combinação. Ele nunca havia sequer mencionado a existência do cofre. No entanto, aqui estava ela, abrindo-o como se fosse dona de todos os segredos de sua vida.
Há quanto tempo ela o observava? Quantas vezes ela ficou atrás dele, memorizando seus movimentos, catalogando suas fraquezas? A porta do cofre se abriu. Dentro havia documentos, dinheiro, uma arma que ele guardava para emergências e uma pequena caixa de veludo. A mão de Victoria foi direto para ela. A caixa era velha, gasta nas bordas. O veludo desbotara com os anos de ser segurada, aberta, fechada, segurada novamente. Dentro havia um anel de diamante, não um anel qualquer. O anel de noivado de Isabella. Aquele que Dominic deslizou em seu dedo 12 anos atrás, quando ele ainda era um jovem com sonhos maiores que sua conta bancária. Aquele que ela usou todos os dias de seu casamento. Aquele que ele removeu de sua mão na manhã em que ela morreu. Era a única coisa que ele tinha dela que ainda parecia viva. Victoria o tirou da caixa e o ergueu à luz fraca. O diamante captou um raio de luar da janela e brilhou como uma pequena estrela presa em sua palma. Ela o estudou por um longo momento. Sua expressão não era gananciosa. Não era de admiração. Era calculista. Então ela sorriu. Perfeito, sussurrou para si mesma. Absolutamente perfeito. Ela guardou o anel no bolso, fechou o cofre e saiu do escritório sem deixar vestígios. As câmeras a seguiram escada abaixo, passando pela cozinha, pela sala de estar, pelo corredor estreito que levava aos aposentos da equipe. O quarto de Helena era pequeno, simples. Uma cama, uma cômoda, uma mesa de cabeceira com uma lâmpada e um romance de bolso gasto. Nada valioso, nada que valesse a pena roubar. Victoria abriu a porta lentamente, verificando se Helena estava dormindo. Ela estava. Sua respiração era suave e regular. Seu cabelo escuro se espalhava pelo travesseiro. Ela parecia pacífica, inocente, completamente inconsciente do predador parado a 1 metro de distância. Victoria atravessou até a cômoda e abriu a gaveta de cima com cuidado. Dentro estavam as roupas de Helena. Coisas simples, cuidadosamente dobradas. Camisas de algodão, suéteres desbotados, nada caro, nada novo. Victoria enfiou a mão no bolso e tirou o anel. Por um momento, ela o ergueu novamente. O diamante parecia brilhar na escuridão. Um fragmento de luz que um dia simbolizou o amor, agora sendo usado como arma. Então ela o enterrou fundo sob as roupas dobradas e fechou a gaveta. Feito, sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Amanhã você desaparece desta casa para sempre. Ela se virou e saiu, fechando a porta atrás de si com o clique mais suave. Helena não se mexeu. No porão, Dominic se levantou da cadeira tão rápido que ela arranhou o chão de concreto. Suas mãos tremiam, seu corpo inteiro tremia, não de medo, não de choque, de raiva, pura raiva incandescente e vulcânica. Ele assistiu a essa mulher, essa serpente que ele convidou para sua casa, para sua cama, para a vida de seus filhos, roubar o último pedaço de sua esposa. Ele a observou plantá-lo como evidência. Ele a observou sorrir na escuridão, confiante de que ninguém jamais saberia. Mas ele sabia. Ele tinha visto tudo. Cada passo, cada toque, cada palavra sussurrada de seu plano. E agora ele entendia exatamente o que Victoria Ashford pretendia fazer. Ela ia acusar Helena de roubo. Ela ia destruir uma mulher inocente para remover o único obstáculo entre ela e o controle total desta casa. O maxilar de Dominic se cerrou com tanta força que seus dentes doeram. Não amanhã. Amanhã, Victoria descobriria que não era a única que podia armar uma armadilha, e a dela acabara de se fechar. A luz do sol entrava pelas altas janelas da mansão Crane, pintando retângulos dourados nos pisos de mármore. Deveria ter sido uma manhã linda. Pássaros cantavam no jardim. O ar cheirava a café fresco e flores da primavera, mas a beleza pode ser enganosa, e esta manhã estava prestes a se transformar em um pesadelo. Victoria desceu a escada precisamente às 8h15. Ela havia cronometrado perfeitamente. As crianças estariam terminando o café da manhã. Helena estaria limpando. A casa estaria cheia de testemunhas. Sua performance começou antes que seu pé tocasse o último degrau. Oh, meu Deus! Sua voz falhou. Sua mão voou para o peito. Oh, meu Deus! Não, 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 não! Ela tropeçou no hall de entrada, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror fabricado. Ela parecia uma mulher que acabara de descobrir algo terrível, algo impensável. Helena saiu da sala de jantar, pano na mão, sua expressão imediatamente preocupada. Senhorita Ashford, o que há de errado?
Victoria se virou para ela e, por uma fração de segundo, tão rápido que apenas alguém observando muito de perto notaria, seus olhos piscaram com algo frio. Então a máscara voltou ao lugar. O anel! Ofegou Victoria, pressionando a palma da mão na testa. O anel de Isabela. Sumiu! Sumiu do cofre. Lucas e Mia vieram correndo da cozinha, atraídos pela comoção. Eles pararam na porta, seus pequenos rostos tensos de confusão e medo. O que aconteceu? Perguntou Lucas. Victoria correu em direção a ele, caindo de joelhos, reunindo as duas crianças contra o peito em uma demonstração de preocupação protetora. Alguém pegou algo muito precioso, disse ela com a voz trêmula. Algo que pertencia à sua mãe. Sinto muito, queridos. Sinto muito que vocês tenham que ver isso. O lábio de Mia tremeu. O anel da mamãe? Sim, querida. Victoria acariciou seu cabelo com uma ternura exagerada. O anel que seu pai deu a ela, aquele que ele guardava no cofre, foi roubado. Helena ficou congelada na porta. O pano de limpeza pendia frouxamente em sua mão. Seu rosto ficou pálido, não de culpa, mas de uma compreensão crescente. Ela sabia o que estava por vir. Victoria se levantou lentamente, enxugando lágrimas de suas bochechas que nunca chegaram a cair. Ela se virou para encarar Helena, e a transformação foi sutil, mas inconfundível. Sua postura se endireitou, seu queixo se ergueu, seus olhos se endureceram em lascas de gelo polido. Helena, disse ela, sua voz agora firme e controlada. Precisamos revistar a casa. Cada cômodo, cada armário, cada bolsa. Helena encontrou seu olhar sem vacilar. Claro, senhorita Ashford. Não tenho nada a esconder. Tenho certeza que não. O sorriso de Victoria era fino como uma lâmina. Mas devemos ser minuciosos, pela segurança das crianças. Você entende? As palavras gotejavam com falsa preocupação. Pela segurança das crianças, como se Helena fosse uma ameaça, como se Helena fosse o perigo nesta casa. Lucas deu um passo à frente, sua pequena mão encontrando a de Helena, seus dedos se enrolando nos dela e segurando com força. Helena não pegou nada, disse ele, sua jovem voz firme com convicção. Ela nunca roubaria. Ela não é assim. A expressão de Victoria vacilou. Aborrecimento, irritação, uma rachadura na máscara perfeita. Ela se ajoelhou novamente, colocando-se no nível dos olhos de Lucas, e falou naquele tom meloso que fez a pele de Dominique arrepiar. Querido, você é muito jovem para entender. Às vezes as pessoas não são quem parecem. Às vezes as pessoas em quem mais confiamos são as que nos machucam. Ela olhou para Helena com um olhar de simpatia praticada. Não estou acusando ninguém. Só quero encontrar a verdade. Lucas não vacilou. Eu sei a verdade. Helena cuida de nós. Ela nos ama. Algo sombrio passou pelo rosto de Victoria, uma sombra de raiva rapidamente suprimida. Ela se levantou abruptamente e alisou o vestido. Veremos. Ela se virou para Helena com um sorriso que não alcançou seus olhos. Traga sua bolsa para a sala de estar. Tudo. Tudo o que você possui nesta casa. O maxilar de Helena se cerrou. Sua mão apertou a de Lucas uma vez, gentilmente, antes de soltá-la. Como desejar, senhorita Ashford. Ela caminhou em direção ao seu quarto com passos medidos, calma, digna, recusando-se a dar a Victoria a satisfação de vê-la com medo. Mas Mia começou a chorar, soluços suaves e entrecortados que ela tentava abafar com as mãos. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas entendia o suficiente. Ela entendia que algo ruim estava por vir, que Helena poderia ir embora. Lucas envolveu o braço nos ombros da irmã, encarando Victoria com 8 anos de raiva reprimida, queimando em seus olhos. Victoria ignorou os dois. Ela ficou no centro do hall de entrada, de braços cruzados, observando a figura de Helena se afastar com a paciência de uma aranha, observando uma mosca entrar em sua teia. No porão, Dominic observava a tela. Seu dedo pairava sobre o telefone, uma ligação para Marcos, e tudo isso acabaria. Ele poderia subir correndo agora e destruir a performance de Victoria, mas ainda não. Ele precisava que ela se comprometesse totalmente. Ele precisava que ela tirasse aquele anel com as próprias mãos, que fizesse sua acusação com os próprios lábios. Ele precisava que todos vissem exatamente quem Victoria Ashford realmente era. E então ele mostraria a ela o que acontecia com as pessoas que tentavam destruir sua família.
Helena voltou para a sala de estar carregando uma bolsa de lona gasta. Não era muito. Tudo o que ela possuía neste mundo cabia naquela única bolsa. Algumas mudas de roupa, alguns produtos de higiene pessoal, uma fotografia de sua avó, um rosário que pertencera à sua mãe. As posses de uma mulher que aprendera há muito tempo a não acumular coisas. Coisas podiam ser tiradas. Coisas podiam ser perdidas. Melhor viajar leve por um mundo que nunca lhe prometeu nada. Ela colocou a bolsa na mesa de centro de mogno e deu um passo para trás. Vá em frente, disse ela com a voz firme como pedra. Verifique tudo. Não tenho nada a esconder. Victoria circulou a mesa como um predador se aproximando de uma presa ferida. Seus saltos estalavam no chão de madeira. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Helena, procurando por rachaduras, por medo, por qualquer sinal de fraqueza. Ela não encontrou nenhum. Helena estava com os ombros erguidos, o queixo levantado, as mãos frouxamente cruzadas na frente dela. Ela parecia uma mulher enfrentando um pelotão de fuzilamento, não com terror, mas com a dignidade silenciosa de alguém que já fizera as pazes com o que quer que viesse a seguir. Isso enfureceu Victoria. As crianças se amontoavam perto da porta. Lucas se posicionou ligeiramente na frente de Mia. Seu pequeno corpo, um escudo entre sua irmã e a feiura que se desenrolava na sala. Mia agarrou seu braço, o rosto manchado de lágrimas. Ela não conseguia parar. Victoria abriu o zíper da bolsa com uma lentidão teatral. Ela tirou um suéter, examinou-o, colocou-o de lado. Um par de jeans, virou os bolsos do avesso, jogou-os no chão. Uma bíblia gasta. Ela folheou as páginas, procurando por compartimentos escondidos, o lábio se curvando com desdém. Você certamente não tem muito, murmurou Victoria. Alguém poderia se perguntar com o que você tem gastado seu salário. Helena não disse nada. As mãos de Victoria mergulharam mais fundo na bolsa. Meias, roupas íntimas. Uma pequena caixa de joias de madeira que não continha nada além de uma corrente de prata barata. Por um momento, apenas um momento, a dúvida piscou em seu rosto. O anel deveria ter sido fácil de encontrar. Ela o escondera perto do topo. Então seus dedos tocaram veludo. A mão de Victoria emergiu, segurando uma pequena caixa preta. A sala ficou em silêncio. Até o ar parecia parar de se mover. Victoria ergueu a caixa, girando-a lentamente para que todos pudessem ver. Sua expressão mudou de confusão fabricada para choque fabricado para horror fabricado. Cada transição suave, ensaiada, perfeita. O que é isso? Ela sussurrou. Ela abriu a tampa. O diamante captou a luz da manhã e explodiu em 1000 pequenos arco-íris. O anel de Isabela. O anel que Dominic mantivera trancado em seu cofre por 3 anos. O anel que representava tudo o que ele havia perdido. Victoria ofegou, sua mão livre voando para a boca. Oh, meu Deus! Sua voz falhou com falsa emoção. Este é o anel de Isabela, o anel do cofre. Ela olhou para Helena, os olhos brilhando com lágrimas que se recusavam a cair de verdade. Estava na sua bolsa. Você o roubou. O rosto de Helena ficou pálido. Não de culpa, mas com a súbita e nauseante percepção de quão completamente ela havia sido encurralada. Eu não peguei isso, disse ela, sua voz ainda calma, mas agora com um toque de urgência. Eu nunca vi esse anel antes na minha vida. Alguém o colocou aí. Alguém o colocou aí. A risada de Victoria foi frágil, incrédula. Quem? Quem faria uma coisa dessas? Você. A palavra pairou no ar como uma lâmina. Os olhos de Victoria se arregalaram. Então sua expressão se endureceu em uma fúria fria disfarçada de indignação justa. Como você ousa? Como você ousa me acusar depois do que fez? Você tem roubado desta família. Você tem manipulado essas crianças. E agora você fica aí e mente na minha cara. Mia começou a soluçar, seu pequeno corpo tremendo. Não, Helena não fez isso. Ela não fez. A voz de Lucas se ergueu acima dos choros de sua irmã, afiada e feroz. Helena nunca roubaria. Ela nos ama. É você quem está mentindo. Victoria se virou para ele, sua máscara escorregando por um segundo. Fique quieto, Lucas. Você é uma criança. Você não entende. Eu entendo o suficiente, gritou Lucas. Eu entendo que você é má quando o papai não está aqui. Eu entendo que Helena é a única que cuida de nós. Ela não fez isso. O rosto de Victoria ficou vermelho, suas mãos cerradas ao lado do corpo.
Por um momento pareceu que ela poderia bater nele. Então ela se recompôs, suavizando suas feições de volta para uma preocupação pesarosa. Pobre querido, ela arrulhou. Ela te manipulou tão completamente. Mas não se preocupe. Assim que ela for embora, tudo ficará melhor. Ela se virou de volta para Helena, o triunfo brilhando em seus olhos. Você tem algo a dizer em sua defesa? Alguma explicação para por que um anel no valor de $200.000 estava escondido em seus pertences? Helena abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, a porta da frente se abriu com um estrondo. Dominic Crane entrou no hall de entrada. Ele ainda usava o terno que vestira no dia anterior. Seu maxilar estava escuro com a barba por fazer. Seus olhos estavam vermelhos de uma noite sem dormir passada assistindo telas em um porão frio. Mas aqueles olhos frios, calculistas e impiedosos, estavam fixos diretamente em Victoria, e neles queimava uma fúria que poderia derreter aço. A sala congelou. O sorriso triunfante de Victoria vacilou por um instante, apenas o suficiente para mostrar que, em algum lugar bem no fundo, ela sentia que algo havia dado terrivelmente errado. Dominic, ela sussurrou, forçando o brilho em sua voz. Você voltou cedo. Eu estava apenas... Eu sei exatamente o que você estava fazendo. Sua voz era baixa, controlada, mortal. E Victoria Ashford sentiu, pela primeira vez, o toque frio do medo. Victoria se recuperou rapidamente. Ela era boa nisso. O recálculo rápido, o ajuste instantâneo de máscaras. Anos navegando no mundo de seu pai a ensinaram a pivotar sem hesitação, a virar qualquer situação a seu favor. Ela se virou para Dominic com um sorriso brilhante, seus braços já se abrindo para um abraço. Querido, você chegou em casa cedo. Sua voz brilhou com deleite fabricado. Eu estava apenas lidando com uma situação terrível. Você não vai acreditar no que eu encontrei nas coisas da... Silêncio. Uma palavra. Foi tudo o que foi preciso. A única sílaba cortou o ar como uma lâmina de guilhotina. Não foi gritada. Não foi rosnada. Foi dita suavemente, quase gentilmente, e isso a tornou infinitamente mais aterrorizante. A boca de Victoria se fechou. Seus braços congelaram no meio do gesto. Depois baixaram lentamente para os lados. A sala havia se transformado em gelo. Dominic caminhou para frente com passos medidos. Seus sapatos ecoavam no chão de mármore, cada passo deliberado, sem pressa, como um juiz se aproximando do banco. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Victoria, catalogando cada microexpressão, cada lampejo de incerteza que ela tentava esconder. Ele parou na frente dela e estendeu a mão. Dê-me o anel. Victoria hesitou por uma fração de segundo. Então ela colocou a caixa de veludo em sua palma, seus dedos tremendo quase imperceptivelmente. Claro, querido, eu estava apenas guardando-o em segurança. Você deveria saber que, Helena... Eu disse silêncio. O maxilar de Victoria se cerrou. Um músculo se contraiu sob seu olho, mas ela obedeceu. Dominic abriu a caixa e olhou para o anel dentro. O anel de Isabella, o diamante que um dia simbolizou tudo de puro e bom em sua vida. Ele o encarou por um longo momento, sua expressão indecifrável. Então ele fechou a caixa e a colocou gentilmente na mesa de centro, como se fosse feita de vidro, como se pudesse se estilhaçar ao menor impacto. Quando ele olhou para cima novamente, seus olhos haviam mudado. O distanciamento frio dera lugar a algo mais sombrio, algo que fazia até o ar parecer pesado. Você é boa, disse ele em voz baixa. Eu te dou esse crédito. A performance foi quase impecável. O sorriso de Victoria voltou à vida, embora parecesse mais frágil agora. Performance? Dominic, eu não sei do que você está falando. Eu encontrei o anel na bolsa dela. Eu vi com meus próprios olhos, ela deve ter... 2h17 da manhã. A palavra a deteve. O quê? Dominic enfiou a mão no casaco e tirou o telefone. A tela ganhou vida em sua mão. 2h17 da manhã. Ele repetiu, sua voz monótona. Foi quando você entrou no meu escritório usando uma chave que eu nunca te dei para abrir um cofre cuja combinação você nunca deveria saber. Ele virou o telefone para que todos pudessem ver na tela. A filmagem da segurança passava em detalhes nítidos e condenatórios. Victoria rastejando pelo corredor escuro. Victoria destrancando a porta do escritório. Victoria ajoelhada diante do cofre e digitando o código.
Victoria erguendo o anel de Isabela de seu ninho de veludo e segurando-o contra a luz com um sorriso de pura satisfação. A filmagem continuou. Victoria descendo as escadas. Victoria entrando no quarto de Helena. Victoria abrindo a gaveta da cômoda e enterrando o anel sob roupas dobradas. E finalmente as palavras sussurradas de Victoria, capturadas perfeitamente pelos microfones sensíveis embutidos no sistema de vigilância. Feito. Amanhã você desaparece desta casa para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O único som era o zumbido suave do alto-falante do telefone, enquanto a filmagem voltava ao início. O rosto de Victoria perdera toda a cor. Sua máscara cuidadosamente construída jazia em ruínas a seus pés. E por baixo dela havia algo cru e feio. O rosto de uma mulher que acabara de perceber que sua armadilha se fechara em torno de seu próprio pescoço. Isso não é... Ela lutou para formar palavras. Alguém editou isso. Alguém falsificou. As câmeras são a prova de adulteração, disse Dominique calmamente. Com data e hora, criptografadas, com backup em 3 servidores separados. Você gostaria que nossa equipe técnica verificasse a filmagem na sua frente? A boca de Victoria abriu e fechou como um peixe ofegando por ar. Dominique, por favor. Sua voz falhou. Desespero real agora, sangrando pelas rachaduras em sua compostura. Deixe-me explicar. Eu estava tentando te proteger. Helena tem manipulado as crianças. Ela as tem virado contra mim. Eu tive que... Você teve que incriminar uma mulher inocente por roubo. A voz de Dominic permaneceu terrivelmente calma. Você teve que aterrorizar meus filhos quando pensou que eu não estava assistindo. Você teve que roubar o anel da minha falecida esposa e usá-lo como arma. Ele deu um passo mais perto. Victoria deu um passo para trás. Seu calcanhar prendeu na beirada do tapete. Ela tropeçou ligeiramente, segurando-se no braço de uma cadeira. Seus olhos dispararam em direção à porta, calculando rotas de fuga, não encontrando nenhuma. Eu posso explicar tudo, ela sussurrou. Apenas me dê uma chance. Eu te amo. Eu amo as crianças. Tudo o que eu fiz foi por esta família. Dominic olhou para ela por um longo momento. Então ele sorriu. Não foi um sorriso gentil, não foi um sorriso perdoador. Foi o sorriso de um homem que passou toda a sua vida adulta navegando em um mundo de mentirosos e criminosos e finalmente pegou o mais perigoso de todos dormindo em sua cama. Você deveria ter se lembrado de uma coisa, disse ele suavemente. A voz de Victoria era quase inaudível. O quê? Dominic se inclinou o suficiente para sussurrar em seu ouvido. Eu vejo tudo na minha própria casa. As pernas de Victoria quase cederam. Pela primeira vez na vida, ela entendeu o que era ser uma presa. Dominic estava prestes a falar novamente quando um corpo pequeno colidiu com suas pernas. Lucas se soltara da porta e correra pela sala. Não para seu pai, mas para Helena. Ele se pressionou contra o lado dela, um braço envolvendo sua cintura, o queixo erguido em desafio. Então ele se virou para encarar Dominic. Pai! Sua voz tremeu, mas seus olhos estavam firmes. Os olhos de um menino que carregou peso demais por tempo demais e estava finalmente pronto para largá-lo. Eu preciso te dizer uma coisa. A verdade. Dominic sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Ele se afastou de Victoria sem um segundo olhar. Ela não importava mais. Nada importava, exceto o menino pequeno e corajoso parado na frente dele com lágrimas ameaçando transbordar. Dominic se ajoelhou lentamente, colocando-se no nível dos olhos de Lucas. Ele não estendeu a mão. Ele não se apressou. Ele apenas esperou, sua atenção total focada em seu filho. Estou ouvindo, disse ele em voz baixa. Conte-me tudo. Lucas respirou fundo. Suas mãos tremiam. Seu lábio inferior tremia, mas ele não desviou o olhar. Quando você viaja, ele começou. Sua voz pouco acima de um sussurro. Victoria muda. Ela não é mais legal. Ela fica má. Muito má. Dominic assentiu lentamente, encorajando-o a continuar. Ela nos disse que não podíamos te ligar, nunca. Ela disse que se tentássemos, ela saberia. Ela disse que verifica os telefones. A respiração de Lucas engasgou. Ela disse que se contássemos qualquer coisa para você, qualquer coisa, ela faria Helena ir embora e então ficaríamos sozinhos com ela.
As palavras pairaram no ar como fumaça de um incêndio. O maxilar de Dominique se cerrou, suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, mas ele manteve a voz gentil. O que mais, filho? Lucas olhou para Helena, buscando força em sua presença. Helena é a única que pergunta se estamos bem. A única que se importa se estamos com medo. Sua voz falhou. Victoria não pergunta. Victoria não se importa. Ela apenas nos diz para ficarmos quietos e fora do caminho dela. Uma mão pequena puxou a manga de Dominic. Mia se aproximara. Seu rosto manchado de lágrimas. Seu coelho de pelúcia agarrado contra o peito. Ela olhou para o pai com olhos que viram demais para 6 anos de idade. Papai, ela sussurrou. Victoria nos faz comer sozinhos no nosso quarto. Ela diz que somos muito bagunceiros para a sala de jantar. O coração de Dominic se partiu. Mas Helena nos traz biscoitos escondida, continuou Mia, sua voz ficando um pouco mais forte. Os marrons com açúcar e canela. Ela diz que são os mesmos que a mamãe costumava fazer. Os mesmos biscoitos, a mesma receita. Dominic se lembrou de Isabela na cozinha, com farinha no avental, rindo enquanto moldava a massa. Ele se lembrou do cheiro de canela enchendo a casa. Ele se lembrou de Lucas e Mia sentados no balcão, lambendo a massa de colheres de pau. E ele percebeu que Helena vinha mantendo essas memórias vivas. Todas as noites, cada biscoito, cada história sussurrada sobre a mãe que essas crianças haviam perdido. Ela estava fazendo o que ele deveria estar fazendo, o que ele estava ocupado demais, cego demais, confiante demais para fazer. Dominic se levantou lentamente. Seus olhos encontraram os de Helena do outro lado da sala. Ela ainda estava pálida, ainda abalada, mas sustentou seu olhar sem vacilar. Não havia acusação em sua expressão, nenhuma exigência de desculpas, apenas um cansaço silencioso e o alívio de que a verdade estava finalmente livre. Então ele se virou para Victoria. Ela se encolhera contra a parede, os braços envolvendo o corpo, sua maquiagem perfeita agora arruinada por lágrimas que corriam livremente por suas bochechas. Lágrimas reais, pela primeira vez desde que a conhecera. Mas não lágrimas de remorso. Eram lágrimas de derrota, de um plano desfeito, de um futuro que acabara de escapar por entre seus dedos perfeitamente cuidados. Dominic, por favor. Sua voz era crua, desesperada. As crianças não entendem. Elas estão confusas. Helena tem enchido a cabeça delas com mentiras. Eu nunca... Pare. A palavra foi baixa, final, como uma porta se fechando para sempre. Eu vi a filmagem, disse Dominic. Eu ouvi as crianças. Eu sei exatamente o que você fez. Ele deu um passo em direção a ela, depois outro. Victoria se pressionou mais contra a parede, como se pudesse de alguma forma derreter através dela e escapar. Você aterrorizou meus filhos em sua própria casa. Você os ameaçou com o abandono. Você os isolou da única pessoa que lhes mostrou bondade. Sua voz baixou ainda mais. E então você tentou destruir essa pessoa para encobrir seus rastros. As lágrimas de Victoria caíram mais rápido. Seu corpo tremia com soluços que poderiam ter comovido um homem menor. Mas Dominic Crane não era um homem menor. Ele construiu um império lendo pessoas, sabendo quando estavam mentindo, nunca, jamais dando segundas chances àqueles que traíam sua confiança. E Victoria Ashford acabara de trair tudo o que importava para ele. As crianças estavam certas sobre você, disse ele em voz baixa. Helena estava certa sobre você. O único que estava errado era eu. Ele se afastou dela, descartando sua existência com um único movimento. Mas não estarei errado novamente. Dominic não levantou a voz. Ele não bateu o punho na parede. Ele não virou móveis nem quebrou vidros. Ele não deu à Vitória a satisfação de vê-lo perder o controle. E era isso que o tornava verdadeiramente aterrorizante. Os homens que gritavam eram previsíveis. Os homens que se enfureciam podiam ser manipulados, redirecionados, apaziguados. Mas os homens que ficavam em silêncio, os homens que falavam em tons medidos enquanto seus olhos queimavam com fogo frio, esses eram os homens que você aprendia a temer. Dominic Crane era um desses homens. Ele caminhou em direção à Vitória com passos lentos e deliberados. Cada passo ecoava pela sala silenciosa como uma contagem regressiva, como o tic-tac de um relógio se aproximando da meia-noite. Victoria se pressionou contra a parede, seus dedos arranhando o papel de parede atrás dela.
Suas lágrimas haviam parado. Sua maquiagem estava arruinada. A máscara sofisticada se desfez completamente, deixando para trás uma mulher que de repente entendeu exatamente o perigo em que estava. Você sabe quem eu sou, disse Dominique suavemente. Sua voz era baixa, quase gentil, do jeito que um predador poderia falar com uma presa que já capturou. Você sempre soube. A garganta de Victoria se moveu enquanto ela engolia. Dominique, por favor. Você sabe o que eu faço com as pessoas que me traem. As palavras pairaram entre eles como uma lâmina suspensa por um fio. Victoria balançou a cabeça freneticamente. Eu nunca te trairia. Eu te amo. Tudo o que eu fiz foi por nós, pelo nosso futuro. Eu estava tentando proteger. Você queria minha casa. Dominique cortou suas palavras como se fossem feitas de fumaça. Você queria meu dinheiro. Você queria a posição que vinha com ser minha esposa. Ele parou a menos de 30 centímetros dela. Perto o suficiente para ver o pulso martelando em sua garganta. Perto o suficiente para observar o medo florescer em seus olhos. Mas então você cometeu um erro, ele continuou, sua voz baixando ainda mais. Você tocou nos meus filhos. Você os fez sentir medo em sua própria casa. Você ameaçou tirar a única pessoa que lhes mostrou amor. Seu maxilar se cerrou. Esse foi o seu último erro. A compostura de Victoria se despedaçou completamente. Dominique, sinto muito. As palavras saíram em uma corrida desesperada. Eu vou mudar. Eu serei melhor. Vou deixar Helena em paz. Vou tratar as crianças de forma diferente. Apenas me dê outra chance. Por favor, estou te implorando. Ela estendeu a mão para ele, seus dedos roçando sua manga. Dominique recuou como se o toque dela fosse veneno. Você não terá outra chance, disse ele em voz baixa. Não com a minha família, não na minha casa, não na minha cidade. Ele virou a cabeça ligeiramente em direção à porta. Marcus Drake estava lá, silencioso como uma sombra. Ninguém o ouviu entrar, ninguém o viu chegar. Ele simplesmente se materializou da maneira que sempre fazia quando Dominic precisava dele, como uma arma sacada do nada. Leve-a, disse Dominic. Ela tem 30 minutos para arrumar suas coisas e sair de Chicago. Marcus assentiu uma vez e deu um passo à frente. Os olhos de Victoria ficaram selvagens. Ela olhou ao redor da sala freneticamente, procurando um aliado, não encontrando nenhum. Helena estava imóvel perto da mesa de centro. As crianças se amontoavam atrás dela, observando com expressões que misturavam medo e algo que parecia quase alívio. Você não pode fazer isso, gritou Victoria, sua voz falhando. Meu pai não vai permitir. Você tem alguma ideia de quem é minha família? Os Ashfords têm conexões que... Seu pai interrompeu Dominic calmamente. Receberá uma cópia da filmagem de vigilância desta noite em 1 hora. A boca de Victoria se fechou. Cada frame, continuou Dominic, cada palavra, cada momento de você rastejando pela minha casa como uma ladra. Cada ameaça que você fez aos meus filhos. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a com curiosidade desapegada. Diga-me, Victoria, quando Vincent Ashford vir o que sua filha realmente é, quando ele a assistir roubando de um aliado e aterrorizando crianças inocentes, você acha que ele escolherá protegê-la? Ou você acha que ele cortará suas perdas e preservará a aliança que mantém seus negócios funcionando? O rosto de Victoria ficou branco. Ela conhecia seu pai. Ela sabia exatamente o que ele faria. Você está blefando, ela sussurrou. Você não faria... Eu nunca blefo. As 3 palavras caíram como pedras em água parada. Finais, absolutas, inegáveis. A mão de Marcus se fechou em torno do braço de Victoria. Ela tentou se soltar, mas seu aperto era de ferro. 20 anos de lealdade a Dominic Crane o tornaram imune a lágrimas, a gritos, a súplicas desesperadas. Me solte! Victoria lutou inutilmente contra ele. Isso não acabou. Você vai se arrepender disso, Dominic. Você vai se arrepender do dia em que me jogou fora. Dominic não respondeu. Ele simplesmente ficou ali, observando enquanto Marcus a guiava em direção à porta. Sua expressão era de pedra. Sua postura era relaxada. Ele parecia um homem observando o lixo ser levado para a calçada. No limiar, Victoria se virou uma última vez. Seus olhos encontraram os de Dominic do outro lado da sala. O ódio brilhava neles agora, puro, não diluído, venenoso.
O amor que ela afirmava sentir havia evaporado como a névoa da manhã, deixando para trás apenas a verdade feia do que ela realmente era. Ela abriu a boca para dizer algo, uma maldição final, uma ameaça de despedida, mas as palavras nunca vieram, porque Dominic já havia se virado. Ele estava caminhando em direção a seus filhos, ajoelhando-se para reuni-los em seus braços, sua atenção completamente focada nas únicas pessoas na sala que importavam. Victoria não existia mais para ele. Ela havia sido apagada. Marcos a puxou pela porta e para fora da casa. O último som que ela fez foi um soluço sufocado de raiva que ecoou brevemente no hall de entrada antes que a pesada porta de carvalho se fechasse atrás dela. E assim, Victoria Ashford se foi. Ela não olhou para trás. Não havia mais nada para olhar para trás. A casa parecia diferente agora. O próprio ar parecia mais leve, como se um peso tivesse sido retirado das paredes. As sombras nos cantos não continham mais ameaça. O silêncio não era mais o silêncio do medo. Era simplesmente silêncio. Helena levara as crianças para cima depois que Victoria foi escoltada para fora. Lucas se agarrou à mão dela o caminho todo, recusando-se a soltar. Basta ideia. Mesmo quando chegaram à porta de seu quarto, Mia adormecera nos braços de Helena antes de chegarem ao segundo andar, exausta de lágrimas, trauma e do alívio avassalador de estar segura. Helena os aconchegou na cama de Lucas, puxou os cobertores até o queixo e sentou-se com eles, até que a respiração se tornasse lenta e regular. Só então ela se permitiu sair. Agora ela estava na sala de estar, incerta sobre o que viria a seguir. Dominic sentou-se no sofá com a cabeça entre as mãos. Ele não se movera desde que as crianças subiram. Ele não falara. Ele simplesmente sentou-se ali, ombros curvados, dedos enterrados em seu cabelo escuro, como um homem carregando o peso de cada erro que já cometeu. Helena o observava do outro lado da sala, as mãos torcendo o tecido de seu vestido simples. Ela não sabia se deveria ficar ou ir. Ela não sabia qual era o seu lugar mais, ou se ainda tinha um. A mulher que tornara sua vida miserável se fora. O homem que a empregava agora sabia a verdade. Mas o que isso mudava realmente? Ela ainda era a empregada. Ele ainda era o chefe. Algumas distâncias não podiam ser cruzadas. Não importava o que acontecesse. Helena deu um pequeno passo em direção à porta. Talvez fosse melhor deixá-lo sozinho com seus pensamentos. Talvez ela devesse voltar para seu quarto e fingir que amanhã seria apenas mais um dia. Não. A voz de Dominic a deteve no meio do passo. Ela se virou lentamente. Ele havia levantado a cabeça. Seus olhos encontraram os dela do outro lado da sala escura. E pela primeira vez desde que viera trabalhar nesta casa, ele olhou para ela, não através dela, não para além dela, mas para ela, como se ela fosse uma pessoa, como se ela importasse. Por favor, disse ele em voz baixa, fique. Helena hesitou, depois caminhou até a poltrona em frente a ele e sentou-se na beirada. Suas costas estavam retas, suas mãos cruzadas no colo, a postura de uma serva esperando por instruções. Velhos hábitos eram difíceis de quebrar. Dominic a observou por um longo momento. Seu rosto estava abatido. Círculos escuros sombreavam seus olhos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos no espaço de uma única noite. Há quanto tempo? Ele perguntou finalmente, sua voz áspera como cascalho. Há quanto tempo você teve que suportar isso sozinha? A respiração de Helena engasgou. Ela não esperava essa pergunta. Desde que ela se mudou, respondeu ela em voz baixa. 6 meses, mais ou menos. Dominic fechou os olhos brevemente, como se absorvesse um golpe físico. 6 meses, ele repetiu. Você a observou atormentar meus filhos por 6 meses. Você ficou entre eles e a crueldade dela por 6 meses. Ele abriu os olhos. E você nunca me disse uma palavra. As mãos de Helena se apertaram em seu colo. Eu quis, ela admitiu, tantas vezes. Eu quis entrar no seu escritório e te contar tudo. Mas eu... Ela parou, lutando para encontrar palavras que não soassem como acusações. Por que não o fez? Dominic pressionou gentilmente. Helena ergueu o queixo. Quando falou, sua voz era firme, mas havia um tremor de dor antiga sob a superfície. Quem sou eu para você, Sr. Crane? Ela encontrou seu olhar diretamente. Eu sou a governanta, a empregada. Eu cozinho, limpo o chão e lavo roupas. Eu sou invisível. Ela engoliu em seco. E ela era sua noiva,
A mulher que você escolheu para trazer para sua casa. A mulher com quem você dividia sua cama. Um sorriso triste brilhou em seus lábios. Se eu tivesse te contado o que vi, em quem você teria acreditado? Minha palavra contra a dela. A verdade disso pairava entre eles como um muro. Dominic não disse nada por um longo momento. Seu maxilar se movia silenciosamente. Suas mãos se fechavam em punhos em seus joelhos. Porque ela estava certa. 6 meses atrás, se Helena tivesse vindo a ele com acusações contra Victoria, ele a teria dispensado. Ele teria presumido ciúmes ou mal-entendido, ou simplesmente as queixas de uma serva que não gostava da escolha de parceira de seu empregador. Ele teria acreditado nas lágrimas de Victoria em vez da verdade de Helena. E Victoria sabia disso. Era por isso que ela fora tão ousada, tão confiante, tão certa de que poderia atormentar as crianças e incriminar a governanta sem consequências. Porque nesta casa, algumas vozes importavam mais do que outras. Até agora. Dominic se levantou lentamente. Ele cruzou o espaço entre eles, não com o passo imponente de um chefe se aproximando de uma funcionária, mas com os passos incertos de um homem se aproximando de alguém a quem ele havia prejudicado. Ele parou na frente da cadeira de Helena e olhou para ela. Ela olhou para ele, e naquele momento, algo mudou. Alguma barreira invisível se quebrou. Algum muro não dito começou a desmoronar. Você não é invisível, disse Dominic em voz baixa. Não para mim, não mais. Os olhos de Helena brilharam, mas ela não desviou o olhar. E Dominic Crane, pela primeira vez em mais tempo do que conseguia se lembrar, não soube o que dizer a seguir. Sinto muito. 3 palavras. Palavras simples, palavras comuns, palavras que as pessoas jogavam fora descuidadamente todos os dias, muitas vezes sem significar nada. Mas da boca de Dominic Crane, o homem que construiu um império em nunca mostrar fraqueza, nunca lá admitir culpa, nunca curvar a cabeça para ninguém, essas 3 palavras carregavam o peso de montanhas. Helena o encarou. Ela ouvira Dominic dar ordens que mudaram os destinos de centenas de pessoas. Ela o ouvira negociar acordos de milhões sem um tremor na voz. Ela o ouvira ameaçar homens que aterrorizariam a maioria das pessoas, falando com a confiança casual de alguém que sabia exatamente quanto poder detinha. Mas ela nunca o ouvira pedir desculpas, nem uma vez, a ninguém. Até agora. As mãos de Dominic pendiam ao lado do corpo. Seus ombros, geralmente erguidos com autoridade, haviam caído ligeiramente. A armadura que ele usava tão naturalmente parecia ter rachaduras. Eu te deixei sozinha nesta casa com um inimigo. Ele continuou, sua voz baixa e áspera. Eu confiei em palavras em vez de confiar nos meus próprios olhos. Eu deixei uma estranha envenenar minha casa enquanto você tentava mantê-la unida. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu quase perdi meus filhos por causa da minha cegueira, porque eu estava muito ocupado, muito distraído, muito disposto a acreditar que a mulher na minha cama era a mulher que ela fingia ser. A garganta de Helena se apertou. Ela queria falar, mas as palavras não vinham. Ninguém nunca havia falado com ela assim. Ninguém nunca havia reconhecido sua dor, seu sacrifício, sua luta silenciosa. Ela passara tanto tempo sendo invisível que ser vista parecia quase insuportável. Dominic se virou ligeiramente, seu olhar caindo sobre a caixa de veludo ainda na mesa de centro. O anel de Isabela. O diamante captou a luz da lâmpada e brilhou suavemente como uma estrela que se recusava a ser extinta. Isabela me odiaria por isso, disse ele em voz baixa. Se ela soubesse o que aconteceu sob este teto, se ela soubesse o que nossos filhos passaram enquanto eu estava fora. Sua voz falhou na última palavra. Apenas ligeiramente, apenas o suficiente para mostrar que sob o exterior de pedra, algo humano ainda permanecia. Ela confiou em mim para protegê-los e eu falhei. Helena se levantou da cadeira. Ela não sabia o que a possuiu para se mover. Ela só sabia que não podia ficar sentada ali e assistir a este homem poderoso e intocável, se despedaçar na frente dela sem fazer nada. Não, disse ela suavemente. Dominic olhou para ela, surpreso com a firmeza em sua voz. Isabela não te odiaria, continuou Helena. Ela estaria orgulhosa. Dominic balançou a cabeça. Orgulhosa de quê? Eu deixei um monstro entrar em nossa casa. Você voltou. Helena deu um passo mais perto. Você poderia ter pegado aquele avião.
Você poderia ter acreditado nas mentiras de Victoria. Você poderia tê-la deixado me destruir e nunca saber a verdade. Sua voz se fortaleceu. Mas você não o fez. Algo te disse para ficar. Algo te disse para observar. E quando você viu o que estava acontecendo, você não hesitou. Você protegeu seus filhos. Você me protegeu. Ela gesticulou em direção à caixa de veludo. Aquele anel pertencia a uma mulher que te amava. Uma mulher que te escolheu. Você realmente acha que ela ficaria desapontada por você ter cometido um erro? Ou ela ficaria grata por você ter encontrado a coragem de consertá-lo? Dominic a encarou. Ninguém falava com ele dessa maneira. Ninguém desafiava sua autocondenação. Ninguém lhe oferecia graça quando ele estava se afogando em culpa. Mas aqui estava esta mulher quieta e invisível, que ele ignorara por anos, parada na frente dele e se recusando a deixá-lo se destruir. Um longo silêncio se estendeu entre eles. A casa rangeu suavemente ao redor deles. Em algum lugar no andar de cima, uma das crianças murmurou em seu sono. Lá fora, o vento sussurrava entre as árvores. Finalmente, Dominic falou. Você vê coisas, disse ele lentamente. Coisas que outras pessoas não percebem. Você entende coisas que a maioria das pessoas nunca se preocupa em notar. Helena baixou os olhos. Eu apenas presto atenção. Não, Dominic balançou a cabeça. É mais do que isso. Você se importa, mesmo quando ninguém te pede, mesmo quando isso te custa tudo. Ele respirou fundo. Isabela era assim. Ela via as pessoas, realmente as via. Ela fazia todos se sentirem como se importassem, mesmo quando o mundo lhes dizia que não. Seus olhos encontraram os de Helena. Acho que ela teria gostado muito de você. A visão de Helena ficou embaçada. Ela piscou rapidamente, forçando para trás as lágrimas que ameaçavam transbordar. Obrigada, ela sussurrou. Isso significa mais do que você imagina. Dominic se endireitou lentamente. Parte do peso pareceu se levantar de seus ombros. Não todo, talvez nem a maior parte, mas o suficiente. O suficiente para deixá-lo respirar. O suficiente para deixá-lo pensar no amanhã em vez de se afogar no ontem. Eu quero que você fique, disse ele. Helena ficou tensa. Sr. Crane, eu não espero. Não porque estou te ordenando. Ele a interrompeu gentilmente. Não porque é seu trabalho. Não porque estou te pagando. Ele olhou para ela com uma expressão que nunca vira antes. Algo suave. Algo quase vulnerável. As crianças precisam de você, disse ele em voz baixa. Elas te amam. Você tem sido a âncora delas em tudo isso. Ele fez uma pausa. E eu acho que talvez esta casa precise de você também. A respiração de Helena engasgou. Ela viera para esta mansão 2 anos atrás com nada além de uma mala gasta e uma necessidade desesperada de trabalho. Ela esperava ser invisível. Ela esperava servir, limpar e desaparecer no fundo da vida de outras pessoas. Ela nunca esperou importar. Mas parada aqui agora, no rescaldo silencioso do caos, ela percebeu que em algum lugar ao longo do caminho, sem querer, sem pedir nada, ela se tornara parte de algo maior do que ela mesma. Ela se tornara parte de uma família. Tudo bem, disse ela suavemente. Eu fico. Dominic assentiu uma vez. E pela primeira vez naquela noite, algo como paz se instalou na mansão Crane. Ninguém dormiu naquela noite. Não de verdade. Não o sono profundo e tranquilo de pessoas que se sentiam seguras em suas camas. Muita coisa havia acontecido. Muitas feridas haviam sido abertas. Muitas verdades haviam sido arrastadas para a luz. As crianças acordaram pouco depois da meia-noite, gritando por causa de pesadelos que as perseguiam mesmo no sono. Helena foi até elas imediatamente, reunindo-as em seus braços, sussurrando palavras suaves de conforto em seus cabelos. Mas eles se recusaram a voltar para o quarto. Por favor, implorou Lucas, sua voz pequena e quebrada. Podemos ficar com você, só por esta noite. Helena olhou para Dominic, incerta. Ele era o pai delas. Esta era a decisão dele. Dominic simplesmente assentiu. Eles acabaram na sala de estar, um espaço que raramente fora usado desde a morte de Isabela. O grande sofá seccional era macio e profundo, coberto por cobertores que ainda cheiravam levemente ao amaciante de lavanda que Isabela sempre insistia em usar. Helena sentou-se no centro, com as costas contra as almofadas. Mia se aninhou do seu lado esquerdo, os pequenos dedos agarrando a manga de Helena mesmo no sono. Lucas se pressionou contra o seu lado direito, a cabeça em seu ombro, tentando tanto ser corajoso,
mesmo enquanto seu corpo tremia de exaustão. Os braços de Helena os envolveram, segurando-os perto, mantendo-os ancorados a algo real, quente e seguro. Dominic sentou-se na poltrona em frente a eles. Ele não falou. Ele não tentou assumir o controle ou afirmar seu lugar como pai. Ele simplesmente ficou ali na escuridão, vigiando-os como uma sentinela, como um guardião que falhou uma vez e estava determinado a nunca mais falhar. As horas passaram lentamente. Lá fora, o vento sussurrava entre as árvores. A luz da lua se infiltrava pelas cortinas, pintando padrões prateados no tapete. A casa se acomodava e rangia, ossos velhos se ajustando ao silêncio. Mia se mexeu em seu sono. Não vá, ela choramingou, sua voz quase inaudível. Por favor, não vá. O coração de Helena se apertou. Ela acariciou o cabelo da menina, alisando os emaranhados para longe de seu rosto. Estou aqui, ela sussurrou. Estou bem aqui, querida. Não vou a lugar nenhum. A respiração de Mia se acalmou. Seu aperto na manga de Helena afrouxou ligeiramente, embora ela não a soltasse completamente. Mesmo no sono, ela precisava daquela conexão, daquela garantia de que, quando acordasse, alguém ainda estaria lá. Dominic observava de sua cadeira. A cena diante dele ficou um pouco embaçada e ele piscou com força contra a ardência nos olhos. Ele se lembrava disso. Ele se lembrava de Isabela fazendo exatamente isso, sentada neste mesmo sofá, segurando estas mesmas crianças, sussurrando estas mesmas palavras. Estou aqui, não vou a lugar nenhum. Quantas noites Isabela passara assim? Quantos pesadelos ela acalmara? Quantas lágrimas ela secara enquanto ele estava fora? Construindo um império que de repente parecia tão sem sentido. E agora aqui estava Helena, uma mulher sem obrigação de amar seus filhos. Uma mulher que poderia ter ido embora a qualquer momento. Uma mulher que ficou mesmo quando ficar significava sofrer. Ela os segurava do jeito que Isabela costumava segurá-los, com ternura feroz, com força silenciosa, com um amor que não pedia nada em troca. Por volta das 2 da manhã, os olhos de Lucas se abriram. Ele piscou na escuridão, desorientado, e então viu seu pai sentado à sua frente. Por um longo momento, pai e filho simplesmente se olharam. Pai! A voz de Lucas estava rouca de sono. Você ainda está aqui? Dominic se inclinou ligeiramente para a frente. Estou aqui. Você não está cansado? Um pouco. Lucas processou isso, sua jovem mente trabalhando nas implicações. Por que você não dorme? Dominic ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz era mais suave do que Lucas jamais a ouvira. Estou cuidando de vocês, disse ele simplesmente, garantindo que estejam seguros. Lucas considerou isso, seus olhos se voltaram para Helena, ainda segurando ele e Mia, seu peito subindo e descendo com respirações lentas e constantes. Como a Helena faz? A pergunta atingiu Dominic como um soco no peito. Como a Helena faz? Porque Helena era quem estava cuidando deles. Helena era quem ficava lá acordada até tarde, verificando-os, garantindo que se sentissem seguros quando o mundo parecia escuro e perigoso. Helena estava fazendo o trabalho dele. Sim, disse Dominic em voz baixa. Como a Helena faz? Lucas assentiu lentamente, como se essa resposta satisfizesse algo profundo dentro dele. Então seus olhos começaram a pesar novamente. Pai, sim, estou feliz que você voltou. As palavras eram simples, as palavras de uma criança cansada. Mas elas carregavam mais peso do que qualquer acordo de negócios, qualquer aliança, qualquer quantia de dinheiro jamais poderia carregar. A garganta de Dominic se apertou. Eu também, filho. Eu também. Os olhos de Lucas se fecharam. Em instantes, sua respiração voltou ao ritmo do sono. A noite se arrastou. Dominic não se moveu de sua cadeira. Ele cuidou deles, dos três, enquanto as horas se arrastavam em direção ao amanhecer. Ele observou Helena segurar seus filhos com o cuidado de uma mãe. Ele observou Lucas e Mia dormirem pacificamente pela primeira vez em meses. E em algum lugar na escuridão silenciosa, algo dentro dele começou a se curar. Não completamente. Ainda não. Algumas feridas levavam anos para cicatrizar, mas os primeiros pontos haviam sido dados. Quando a primeira luz do amanhecer entrou pelas janelas, pintando a sala em tons de rosa e dourado, todos os quatro ainda estavam lá, juntos, uma família quebrada, maltratada, mas ainda de pé.
E pela primeira vez em mais tempo do que Dominic conseguia se lembrar, isso parecia o suficiente. 3 dias se passaram. A mansão lentamente começou a respirar novamente. O riso voltou aos corredores, hesitante no início, depois ficando mais forte. Lucas e Mia sorriam com mais facilidade agora. Eles corriam pelos cômodos sem se encolher com as sombras. Eles chamavam por Helena sem medo de que alguém os punisse por isso. Dominic chegava em casa mais cedo a cada noite. Ele jantava com seus filhos. Ele lia histórias para dormir. Ele fazia as coisas que deveria ter feito o tempo todo. As coisas que ele deixara escapar na busca por poder e lucro. Pela primeira vez em meses, a mansão Crane parecia um lar. Mas a paz no mundo de Dominic era sempre temporária. Marcos apareceu na porta do escritório de Dominic na terceira tarde. Seu rosto estava tenso. Seu maxilar estava cerrado. Ele se movia com a deliberação cuidadosa de um homem carregando más notícias. O tipo de notícia que não podia ser suavizada ou adiada. Dominic ergueu os olhos dos documentos espalhados por sua mesa. Um olhar para Marcos lhe disse tudo o que precisava saber. O que aconteceu? Marcos entrou e fechou a porta atrás de si. Vincent Ashford, disse ele. O pai de Victoria. Ele não está feliz. Dominic recostou-se na cadeira, sua expressão endurecendo. Ele recebeu o vídeo. Recebeu. Marcos hesitou, escolhendo suas próximas palavras com cuidado. Ele assistiu, tudo, e depois me ligou. E o maxilar de Marcos se cerrou ainda mais. Ele diz que sua filha foi manipulada, enganada. Ele afirma que Victoria nunca teria feito aquelas coisas por conta própria. As sobrancelhas de Dominic se ergueram ligeiramente. É mesmo? Ele tem uma teoria. A voz de Marcos baixou. Ele acredita que Helena é a responsável, que ela te seduziu, que ela te virou contra Victoria deliberadamente para tomar o lugar dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dominic sentou-se perfeitamente imóvel, mas algo perigoso piscou por trás de seus olhos. Um fogo frio que queimava sem fumaça. Ele está culpando Helena, disse Dominic lentamente, pelos crimes de sua filha. Pior que isso. Marcos enfiou a mão no casaco e tirou um envelope de cor creme. Papel pesado, caro, do tipo usado para correspondência formal entre homens poderosos. Ele o colocou na mesa em frente a Dominic. Ele enviou isso há 1 hora. É um ultimato. Dominic pegou o envelope. Ele não o abriu imediatamente. Ele simplesmente o segurou, sentindo seu peso, estudando a caligrafia elegante de seu nome escrita na frente. A caligrafia de Vincent Ashford, precisa, controlada. A caligrafia de um homem que acreditava que ainda detinha o poder nesta situação. Finalmente, Dominic quebrou o selo e desdobrou a carta dentro. Seus olhos percorreram as palavras. Sua expressão não mudou, mas os nós de seus dedos ficaram brancos enquanto seu aperto no papel se intensificava. Quando terminou de ler, ele olhou para Marcos. Ele quer que eu entregue Helena. Sua voz era monótona, mortalmente calma. Ele quer lidar com ela pessoalmente para restaurar a honra de sua família. Marcos assentiu sombriamente. Se você recusar, ele encerra a aliança. Todos os negócios entre as organizações Ashford e Crane terminam imediatamente. O que mais? Ele insinua que haverá consequências. Ele não especifica de que tipo. Dominic pousou a carta em sua mesa. Ele a encarou por um longo momento, como se pudesse queimá-la apenas com o olhar. A aliança Ashford era valiosa. 15 anos de parceria, territórios compartilhados, proteção mútua, milhões de dólares em operações conjuntas. Perdê-la lhe custaria caro. E Vincent sabia disso. Ele estava apostando que Dominic faria a escolha prática, a escolha de negócios, que ele sacrificaria uma governanta insignificante para preservar um império. Dominic se levantou. Ele caminhou até a janela e olhou para o jardim abaixo. Helena estava lá com Lucas e Mia, ajudando-os a plantar flores nos canteiros que estavam negligenciados desde a morte de Isabela. As crianças estavam rindo. Helena estava sorrindo. A luz do sol pegou seu cabelo escuro e o fez brilhar. Ela não tinha ideia de que um homem poderoso acabara de exigir sua cabeça. Ela não tinha ideia de que sua vida estava sendo pesada contra margens de lucro e acordos de aliança. Dominic a observou por um longo momento. Então ele se virou de volta para Marcos. Você sabe o que isso significa? Disse Marcos em voz baixa. Se você recusar, Vincent considerará uma declaração de guerra.
Eu sei. Ele tem recursos, conexões. Ele poderia tornar as coisas muito difíceis. Eu sei. Marcos estudou seu chefe, seu amigo, com olhos cuidadosos. O que você quer fazer? Dominic voltou para sua mesa. Ele pegou a carta, o papel caro amassando ligeiramente em seu aperto. Então, com lentidão deliberada, ele a rasgou ao meio, e depois ao meio novamente, e novamente. Os pedaços caíram sobre a mesa como folhas mortas. Diga a Vincent Ashford, disse Dominic, sua voz fria como aço de inverno, que a aliança acabou. Diga a ele que se ele ameaçar alguém sob minha proteção novamente, eu considerarei um ato de guerra contra mim pessoalmente. Ele olhou para Marcos, e seus olhos eram os olhos de um homem que lutou para chegar ao topo de um mundo brutal e pretendia ficar lá. E diga a ele que Helena Martinez não é uma moeda de troca. Ela é da família, e eu protejo a minha família. Marcos assentiu uma vez, um fantasma de satisfação cruzando seu rosto envelhecido. Eu mesmo entregarei a mensagem. Ele se virou e saiu do escritório. Dominic ficou sozinho no silêncio, olhando para os pedaços de papel rasgados espalhados por sua mesa. A escolha fora fácil, mais fácil que respirar. A batida na porta de Helena veio uma hora depois. Ela estava dobrando roupas, uma tarefa que sempre acalmava sua mente. Os movimentos repetitivos davam às suas mãos algo para fazer enquanto seus pensamentos vagavam. As crianças estavam cochilando, exaustas da manhã no jardim, e a casa se acomodara na quietude da tarde. Helena, a voz de Marcos através da porta. O Sr. Crane quer vê-la em seu escritório. Suas mãos congelaram no meio da dobra. Em 2 anos trabalhando na mansão Crane, ela fora convocada ao escritório de Dominic exatamente 3 vezes. Uma vez quando foi contratada, uma vez quando recebeu um aumento e uma vez quando Isabela morreu para discutir a nova rotina das crianças. Uma quarta convocação só poderia significar problemas. Já vou, ela respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Ela alisou o cabelo, ajeitou sua blusa simples e caminhou em direção ao que a esperava atrás daquela pesada porta de carvalho. O escritório estava quente com a luz da tarde. Dominic estava perto da janela quando ela entrou, de costas para a porta, sua silhueta escura contra o brilho dourado. Ele não se virou imediatamente. Feche a porta, disse ele em voz baixa. Por favor. Helena obedeceu, o coração martelando contra as costelas. Então Dominic se virou. Seu rosto estava sério, mas não zangado. Seus olhos continham algo que ela não conseguia identificar. Preocupação, talvez, ou determinação. Sente-se, disse ele, e sua voz era mais suave do que ela jamais a ouvira. Gentil, quase como se ele estivesse prestes a dar uma notícia que poderia quebrá-la. Helena se sentou na cadeira de couro em frente à sua mesa. Suas mãos repousavam nas coxas, os dedos entrelaçados para impedi-los de tremer. Dominic não se sentou atrás de sua mesa. Em vez disso, ele puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ela, perto o suficiente para que seus joelhos quase se tocassem, perto o suficiente para que ela pudesse ver as finas linhas de exaustão ao redor de seus olhos. Eu preciso te dizer uma coisa, disse ele, e preciso que você ouça tudo antes de responder. Helena assentiu, não confiando em sua voz. Dominic respirou fundo. O pai de Victoria, Vincent Ashford, entrou em contato. Ele não está feliz com o que aconteceu com sua filha. Ele está ainda menos feliz com o vídeo que lhe enviei. Ele fez uma pausa, observando o rosto dela. Ele acredita que Victoria foi manipulada, que alguém me virou contra ela deliberadamente. O estômago de Helena despencou. Ele acha que eu... Ele te culpa, confirmou Dominic. Ele afirma que você me seduziu, que você arquitetou a queda de Victoria para tomar o lugar dela. O sangue sumiu do rosto de Helena. Suas mãos se apertaram no colo até os nós dos dedos ficarem brancos. Isso é loucura, ela sussurrou. Eu nunca faria isso. Eu sei. A voz de Dominic era firme. Eu sei exatamente o que aconteceu nesta casa e nada disso foi sua culpa. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Mas Vincent não se importa com a verdade. Ele se importa com a honra, com a reputação. Sua filha foi humilhada e ele precisa de alguém para culpar. Helena engoliu em seco. O que ele quer? O maxilar de Dominic se cerrou. Ele me enviou um ultimato. Ou eu te entrego a ele, deixo que ele lide com você como bem entender, ou a aliança entre nossas famílias termina permanentemente.
As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Helena sentou-se congelada, processando o que acabara de ouvir. Um homem poderoso queria sua cabeça. Sua segurança estava sendo pesada contra acordos de negócios e jogos de poder. Sua vida era uma moeda de troca em um jogo que ela nunca pedira para jogar. E a única coisa entre ela e a vingança de Vincent Ashford era o homem sentado à sua frente. Helena levantou-se abruptamente da cadeira. Eu vou embora, disse ela, sua voz falhando apesar de seus esforços para mantê-la firme. Esta noite vou arrumar minhas coisas e desaparecer. Você pode dizer a ele que eu fugi. Você não precisa perder sua aliança por minha causa. Helena, estou falando sério. Ela recuou em direção à porta, os olhos brilhando. Eu já causei problemas suficientes para esta família. Não vou deixar você sacrificar tudo o que construiu por uma governanta. Helena. Dominic se levantou, sua voz cortando seu pânico. Pare. Ela congelou, uma mão na maçaneta. Dominic cruzou o espaço entre eles em 3 longos passos. Ele parou diretamente na frente dela, perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Você não vai a lugar nenhum, disse ele em voz baixa. Você me entende? A lugar nenhum. Mas a aliança. Eu já a encerrei. Helena o encarou. O quê? No momento em que li a carta dele, eu a rasguei. A aliança está terminada. Eu disse a Vincent que se ele ameaçar alguém sob minha proteção novamente, eu considerarei um ato de guerra. A boca de Helena se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu deixei alguém ameaçar minha família uma vez, continuou Dominic, sua voz baixa e intensa. Eu deixei Victoria entrar nesta casa e aterrorizar as pessoas que eu amo. Eu não cometerei esse erro novamente nunca. Mas eu não sou sua família. As palavras saíram pouco mais altas que um sopro. Eu sou apenas... Você é apenas o quê? Os olhos de Dominic se fixaram nos dela. A mulher que segurou meus filhos quando eles estavam com medo. A mulher que lhes deu biscoitos que sua mãe costumava fazer. A mulher que ficou entre eles e a crueldade dia após dia sem pedir nada em troca. Sua voz suavizou. O que você acha que Lucas e Mia diriam se eu te deixasse ir? O que você acha que eles sentiriam se eu trocasse sua segurança por um acordo de negócios? Helena não conseguiu responder. As lágrimas que ela vinha lutando finalmente transbordaram, deslizando silenciosamente por suas bochechas. E o que você acha que eu sinto? Perguntou Dominic em voz baixa. Você realmente acredita que eu poderia te entregar a um homem que quer te machucar depois de tudo o que você fez por esta família? Helena balançou a cabeça lentamente, incapaz de falar. Dominic estendeu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima de sua bochecha com o polegar. O toque foi breve, cuidadoso, quase reverente. Você é da família, Helena. Talvez não por sangue, talvez não por lei, mas por todas as medidas que realmente importam. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço para respirar. Você vai ficar, e qualquer um que tentar te machucar terá que passar por mim primeiro. Helena ficou na porta, lágrimas escorrendo pelo rosto, o coração batendo tão forte que podia senti-lo na garganta. Ninguém nunca a protegera antes. Ninguém nunca se interpusera entre ela e o perigo e dissera, você importa. Até agora. 1 semana se passou. 7 dias de normalidade cautelosa. 7 dias fingindo que o perigo havia passado. Mas Helena sabia que não. Ela crescera em bairros onde as ameaças sempre se materializavam. Onde os avisos nunca eram blefs. Então ela observou. Ela esperou. Ela manteve os olhos abertos. E no 7º dia, sua vigilância valeu a pena. A busca na escola fora rotineira. Lucas saiu primeiro pelas portas, já falando sobre seu projeto de ciências. Mia o seguiu, segurando um desenho a giz de cera de sua casa com 4 figuras de palito na frente. Somos você, eu, Lucas e o papai, disse ela com orgulho. Helena sorriu e pegou suas mãos, conversando sobre o dia deles, dando toda a aparência de uma mulher sem preocupações. Mas seus olhos nunca pararam de se mover. Foi assim que ela avistou o sedã preto estacionado na esquina. Vidros escuros, motor ligado, uma silhueta no banco do motorista, de frente para eles, observando. O sangue de Helena gelou, mas ela não entrou em pânico. Ela continuou andando no mesmo ritmo constante, manteve a voz leve enquanto guiava as crianças para o carro. Apertem os cintos, pequenos.
Ela trancou todas as portas e entrou no trânsito. O sedã a seguiu, mantendo distância, mas rastreando. Helena dirigiu para casa por uma rota diferente, mais longa, mais complicada. O sedã ficou com ela por 3 curvas, depois recuou. Quando ela finalmente chegou à mansão Crane, suas mãos tremiam. Entrem, disse ela às crianças. Comecem a lição de casa. No momento em que a porta se fechou atrás deles, ela ligou para Marcos. 10 minutos depois, a segurança invadiu a propriedade. Homens de terno escuro verificaram cada canto, escanearam cada rua. Marcos chegou em 20 minutos, o rosto sombrio. Gente do Ashford, disse ele, testando nossas defesas. O sedã preto não voltou, mas Helena sabia que voltaria. Dominic chegou em casa às 6, mais cedo do que nunca. Helena estava na cozinha quando ele apareceu na porta, gravata afrouxada, maxilar cerrado. Marcos me contou. Ela continuou mexendo o molho. Estou bem. As crianças estão bem. Helena, ela se virou. Dominic atravessou a cozinha e parou na frente dela. Você está bem? Ela assentiu. Mas quando estendeu a mão para o copo d'água, seus dedos tremeram tanto que a água derramou pela borda. Dominic gentilmente pegou o copo de sua mão e o colocou de lado. Você não precisa mais ser forte sozinha, disse ele em voz baixa. Deixe alguém te carregar por uma vez. A primeira lágrima caiu antes que ela pudesse impedi-la, depois outra. Então ela estava soluçando, soluços profundos e dilacerantes, liberando todo o medo que ela enterrara por anos. Dominic não falou. Ele simplesmente a puxou contra o peito e a segurou enquanto ela se desfazia. Pela primeira vez na vida, Helena deixou outra pessoa ser forte. Dominic estava farto de esperar. O sedã preto havia cruzado uma linha. Enviar homens para seguir Helena enquanto ela buscava seus filhos. Isso não era um aviso, era uma declaração. Ele fez uma ligação, marcou uma reunião e se preparou para acabar com isso. O restaurante era território neutro, um lugar italiano sofisticado na periferia da cidade, que não pertencia a nenhuma das famílias. Toalhas de mesa brancas, iluminação suave, o tipo de estabelecimento onde as ameaças eram entregues com vinho caro. Vincent Ashford já estava sentado quando Dominic chegou, de cabelos prateados e ombros largos, com olhos frios que viram impérios desmoronarem. Seu terno custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Dominic sentou-se sem cumprimentar, sem aperto de mão. Esta não era uma conversa civilizada. Vincent falou primeiro. Você tem coragem, Crane, solicitando uma reunião depois do que fez com minha filha? O que eu fiz? A expressão de Dominic não vacilou. Eu removi uma mentirosa da minha casa. Você deveria ser grato por eu não ter feito pior. Victoria cometeu erros, mas não merecia ser jogada fora como lixo. Ela incriminou uma mulher inocente. Ela aterrorizou meus filhos. Ela roubou o anel da minha falecida esposa. Dominic se inclinou para a frente. Isso não é um erro. Isso é traição. Os dedos de Vincent tamborilaram na toalha de mesa. O que você quer? Seus homens longe da minha propriedade. Longe de Helena Martinez. Longe dos meus filhos. A governanta, Vincent zombou. Você encerrou uma aliança de 15 anos por uma serva. Essa serva protegeu meus filhos quando sua filha os atormentava. Ela vale mais do que todos os acordos que já fizemos. Vincent o estudou friamente. Você está dormindo com ela, não está? Cuidado. A palavra caiu como uma lâmina. Muito cuidado. Dominic se levantou lentamente. Ele se inclinou, a voz baixando para um sussurro. Sua filha se safou. Ela está viva, ela está livre. Mas se eu vir seus homens perto da minha casa novamente, se eu ouvir sequer um sussurro de ameaça contra Helena, não serei generoso com você. Você ousa me ameaçar? Estou prometendo, e você sabe que eu cumpro minhas promessas. Ele ajeitou os punhos da camisa. Helena Martinez não é sua inimiga, mas eu sou. Lembre-se disso antes de seu próximo movimento. Dominic saiu sem olhar para trás. Vincent ficou sentado sozinho por um longo tempo. Ele era poderoso, perigoso. Ele esmagara inimigos sem piedade. Mas ele também era prático. E homens práticos sabiam quando cortar as perdas. Na manhã seguinte, a vigilância terminou. Os homens de Vincent se retiraram de Chicago. Chega de sedãs pretos. Chega de ameaças. A guerra acabou. E Helena nunca saberia o quão completamente Dominic a protegera da destruição. 2 meses se passaram e a mansão Crane se transformou.
Não as paredes ou os móveis. Algo mais profundo mudou. Algo que não podia ser medido em reformas. A casa aprendeu a respirar novamente. O riso voltou. Riso de verdade. Lucas perseguia Mia pela cozinha enquanto Helena fingia repreendê-los. Dominic chegava em casa e encontrava risadinhas em vez de tensão. As crianças floresceram. Lucas parou de se encolher com sons repentinos. Seus pesadelos desapareceram. Mia começou a desenhar novamente. Cores vivas, cenas felizes. Uma noite, ela apresentou sua mais recente obra-prima no jantar. 4 figuras de palito em frente a uma casa. É a nossa família, ela anunciou, apontando para cada figura. Papai, Lucas, eu... Seu dedo se moveu para a quarta figura, uma mulher de cabelo escuro ao lado de Dominic. E Helena? A respiração de Helena engasgou. Ela olhou para Dominic, incerta. Ele simplesmente sorriu. É lindo, querida. Deveríamos emoldurar. Lucas parou de chamá-la de a governanta. Agora ela era Senhorita Helena, dito com carinho. Dominic parou de tratá-la como uma funcionária. Ele pedia suas opiniões, a incluía nas decisões, olhava para ela de forma diferente. Helena notou. Ela tentou não pensar no que isso significava. Tarde da noite, Helena levou o chá ao escritório de Dominic. Ele não estava trabalhando. Ele segurava o anel de Isabela, girando-o nos dedos. Você ainda está acordado, disse ela suavemente. Dominic olhou para cima. Eu estava pensando nas crianças, em como tudo mudou. Ele fez uma pausa. Em você? As bochechas de Helena coraram. Ela deu um passo em direção à porta. Eu deveria deixá-lo descansar. Espere. Dominic pousou o anel e atravessou a sala até parar diante dela. Perto, mais perto do que nunca. Eu não sou bom nisso, disse ele em voz baixa. Palavras, sentimentos, passei minha vida construindo muros. Helena não respirou. Mas você mudou esta casa. Me mudou. O jeito como você cuida de Lucas e Mia. O jeito como você se manteve forte quando qualquer outra pessoa teria desmoronado. Ele pegou a mão dela gentilmente. Eu não espero nada. Não estou pedindo que você sinta o mesmo. Eu só queria que você soubesse. Seu polegar roçou os nós dos dedos dela. Eu te vejo, Helena. Não como uma governanta. Como você. Lágrimas picaram seus olhos. Não de tristeza, mas de esperança. Ela não se afastou, e no escritório silencioso, 2 pessoas quebradas deram o primeiro passo em direção a algo novo. 1 ano depois, a mansão Crane estava banhada pela luz dourada da tarde. Os jardins floresciam com rosas e lavandas, flores que Isabela plantara anos atrás, agora cuidadas com amor por mãos que aprenderam a chamar este lugar de lar. Helena Martinez não era mais a governanta. Ela era da família, oficialmente, completamente, irrevogavelmente. O pedido de casamento veio em uma noite tranquila de primavera. Sem grandes gestos, sem multidões, sem fogos de artifício. Apenas Dominic e Helena sentados no banco do jardim, onde Isabela costumava ler histórias para as crianças. Ele tirou uma caixa de veludo, mas não a que Helena esperava. Dentro havia um anel novo, um diamante cravejado em ouro branco, simples e elegante, escolhido especificamente para ela. Não herdado, não emprestado, só dela. Pensei em usar o anel de Isabela, dissera Dominic suavemente. Mas aquele anel pertence à memória dela, ao que tivemos. Ele pegou a mão de Helena. Este anel é para nós, para o que estamos construindo juntos, algo novo. Helena chorou, lágrimas felizes, lágrimas de cura. As lágrimas de uma mulher que passou a vida inteira acreditando que nunca pertenceria a lugar nenhum, finalmente encontrando seu lugar. O anel de Isabela agora repousava em uma vitrine de vidro na sala de estar. As crianças passavam por ele todos os dias. Elas podiam vê-lo, tocar o vidro, lembrar. Dominic reuniu Lucas e Mia na frente dele uma manhã, com Helena ao seu lado. Este anel pertenceu à sua mãe, disse ele gentilmente. Ela o usou todos os dias do nosso casamento. Ele guarda todo o amor que ela tinha por vocês, por mim, por esta família. Ele colocou a mão no ombro de Helena. E este anel pertence a Helena. 2 mulheres diferentes, 2 anéis diferentes, mas ambas amam vocês mais do que as palavras podem dizer. Mia se jogou em Helena, envolvendo pequenos braços em sua cintura. Estou feliz que você ficou, ela sussurrou. Estou tão feliz que você ficou.
Lucas ficou mais reto, tentando parecer maduro, mas seus olhos brilhavam enquanto ele assentia. Eu também, disse ele em voz baixa. Eu também. Helena os abraçou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Essas crianças que um dia se encolheram de medo. Essas crianças que aprenderam a chorar sem som. Agora elas riam livremente, amavam abertamente, confiavam completamente. Ela ajudara a dar-lhes isso, e eles lhe deram tudo em troca. Às vezes, as pessoas mais perigosas não arrombam sua porta. Elas entram com sorrisos, com promessas, com exatamente o que você quer ouvir. Elas usam máscaras tão perfeitas que você as convida para sua casa, seu coração, sua família, sem nunca suspeitar da escuridão por baixo. Mas a verdade sempre se revela. Observe como as pessoas tratam aqueles que não podem lhes dar nada. Os servos, as crianças, os invisíveis. É aí que você encontrará seu verdadeiro caráter. É aí que a máscara escorrega. E quando você encontrar alguém que mostra bondade sem expectativa, que protege sem reconhecimento, que ama sem condição, agarre-se a essa pessoa. Elas são mais raras que diamantes, mais preciosas que ouro. São elas que transformam casas em lares. Helena estava perto da janela, observando Lucas e Mia brincarem no jardim. Eles estavam perseguindo borboletas, suas risadas flutuando pelo vidro aberto como música. O sol pintava tudo de dourado. E por um momento, o mundo pareceu absolutamente perfeito. Ela sentiu a presença de Dominic antes de ouvi-lo. O calor de seu corpo atrás dela, o peso gentil de sua mão em seu ombro. No que você está pensando? Ele perguntou suavemente. Helena sorriu, inclinando-se para trás contra ele. Estou pensando que passei 22 anos procurando um lugar para pertencer. 2 anos me sentindo invisível, indesejada, sozinha. Ela se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas e alegria. E então eu encontrei esta casa, estas crianças, você. Dominic a puxou para perto, pressionando um beijo em sua testa. Você não nos encontrou, ele murmurou. Você nos salvou. Lá fora, Mia os viu na janela e acenou animadamente. Lucas fingiu não se importar, mas também estava sorrindo. Helena acenou de volta, o coração tão cheio que doía. Pela primeira vez na vida, ela tinha um lugar para chamar de lar. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para nunca perder nossos envios diários. Dê um like neste vídeo se a força de Helena te inspirou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a bondade importa. Queremos ouvir de você. Como esta história te fez sentir? Você já confiou na pessoa errada? Você já encontrou família em lugares inesperados? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lemos cada um deles e suas histórias significam um mundo para nós. Do fundo de nossos corações, desejamos a você boa saúde, felicidade e paz em sua vida diária. Que você sempre encontre pessoas que vejam o seu verdadeiro eu e te amem por isso. Adeus por enquanto e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se e até mais.